Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e hoje nós vamos começar o opúsculo A Vida Perfeita de São Boaventura. Vamos começar a partir do seu prefácio. O opúsculo A Vida Perfeita do seráfico doutor São Boaventura é uma joia da literatura cética. O exposto nos 8 capítulos são outra tantas bem-aventuranças para o religioso que sinceramente procura realizar em si o ideal a que Deus o chamou. Toda vida espiritual deve começar pelo conhecimento de si mesmo e acabar pela perseverança, que é o auge, a coroa. Duas escadas conduzem ao fim almejado, o desapego das criaturas e a união com Deus. Cada uma destas escadas conduz por 3 degraus. O homem espiritual deve desapegar-se de si mesmo pela humildade, do mundo pela pobreza, dos homens pelo silêncio. Dessa forma, tornar-se apto para unir-se com Deus, união que alcançará pela oração, pela lembrança da paixão de Cristo e pelo perfeito amor. Eis, em resumo, o que São Boaventura expõe no presente tratado. O santo doutor compôs esse opúsculo a pedido da bem-aventurada Isabela, cujo ofício a ordem franciscana celebra no dia 26 de fevereiro. Era irmã de São Luís, rei da França, fundadora e madre das Irmãs Menores, reclusas no convento de Longchamps, perto de Paris. Esta circunstância explica as várias referências que o autor faz a São Francisco de Assis, ou a Santa Clara, ou às ordens fundadas por São Francisco. A bem-aventurada morreu no dia 22 de fevereiro de 1270 e foi beatificada pelo Papa Leão X. Prólogo. Bem-aventurado o homem a quem tu, Senhor, instruíres e na tua lei amestrares. Confesso que ninguém é sábio, senão aquele que instrui a unção do Espírito Santo. Porque, segundo o testemunho do profeta Davi, somente verdadeiramente bem-aventurado, verdadeiramente sábio, é aquele cuja mente o Senhor doutrinou, cujo coração amestrou em sua lei. É porque somente a lei do Senhor é imaculada, irrepreensível, e somente ela converte as almas à salvação. O conhecimento e a compreensão dessa lei cumpre procurar não tanto por fora nos livros, mas no nosso interior, pelo afeto de um devoto coração. Deve-se, porém, desejá-la no espírito e no poder, para que nos instrua aquele que sabe transformar só ele a aspereza exterior da lei em doçura interior. A lei do Senhor ensina o que fazer, a que fugir e o que temer. Ela ensina a ser puro e irrepreensível, a guardar o prometido e chorar o cometido, a desprezar o mundo e a renunciar aos prazeres da carne. Ela, finalmente, ensina a dirigir para Jesus Cristo todo o coração, toda a alma, toda a mente. Em comparação com estes ensinamentos, toda a sabedoria do mundo é estutícia e loucura. Afirme quem quiser, eu não o chamarei sábio a quem não teme nem ama a Deus, assim diz São Bernardo. Entretanto, não aquele que ouve essa doutrina e depois a esquece, mas somente quem for um zeloso cumpridor da lei, esse é verdadeiramente sábio, verdadeiramente bem-aventurado. Bem-aventurado, pois, o homem a quem tu, Senhor, instruíres e na tua lei amestrares. Tu me pedistes, caríssima e reverenda Madre, a Deus consagrada, escrever da pobreza de meu coração alguma coisa para que de vez em quando possa instruir o teu espírito para a tua devoção. Devo confessar, porém, que na minha insuficiência necessito mais de semelhante instrução que tu, principalmente porque nem na minha vida exterior refúgio o esplendor da virtude, nem no meu íntimo arde a devoção, nem a ciência me favorece. Contudo, hei de acender a teu devoto desejo, e com quanto fervor me pedistes, com tanta humildade nisto te obedeço. Peço-te, porém, reverenda Madre, considerares mais a minha boa vontade do que o trabalho feito, mais a verdade do exposto do que a beleza da linguagem. E se mesmo bem satisfiz o teu desejo, em virtude do pouco tempo que me deixam as ocupações, queiras benignamente desculpar e perdoar. Para que possas achar facilmente o que procures, darei aqui o título dos diversos capítulos. Capítulo 1. O verdadeiro conhecimento de si mesmo. 2. A verdadeira humildade.
3. A perfeita pobreza. 4. O silêncio. 5. O exercício da oração. 6. A memória da paixão de Cristo. 7. O perfeito amor de Deus. E 8. A perseverança final. A vida perfeita de São Boaventura. Capítulo 1. O verdadeiro conhecimento de si mesmo. A esposa de Cristo, entre aspas, deixar bem claro que a esposa de Cristo, podemos colocar todas as nossas almas, e não somente daquelas pessoas que são mulheres e consagradas a Deus. A esposa de Cristo, que deseja elevar-se até o cimo da perfeição, há de principiar por si mesma, isto é, esquecida de todas as coisas exteriores, deve penetrar no íntimo de sua consciência, e aí discutir, examinar e ver, com diligente cuidado, todos os defeitos, todos os hábitos, todas as inclinações, todas as obras, todos os pecados passados e presentes. Se achar em si alguma coisa menos reta, chore sem demora, na amargura de seu coração. E para melhor chegares, reverenda Madre, a este conhecimento, sabe que todos os nossos pecados e males cometemo-los ou por negligência, ou por concupiscência, ou por malícia. Acerca dessas 3 coisas, pois, deve versar o exame de todos os teus males. De outra forma, jamais poderás chegar ao perfeito conhecimento de ti mesma. Portanto, se desejas conhecer-te a ti mesma e chorar os males cometidos, deves primeiro refletir se há ou houve em ti alguma negligência. Examina-te sobre a negligência com que vigias o teu coração, sobre a negligência com que passas o tempo, e examina-te também se em alguma obra não tens intenção pecaminosa. Estas 3 coisas cumpre observar com o maior cuidado: vigiar bem o coração, empregar utilmente o tempo e prefixar a toda obra um fim bom e conveniente. Igualmente, deve refletir sobre a negligência que tivestes na oração, na leitura e na execução da obra, porque nessas 3 coisas te deves exercer e aperfeiçoar com afinco, se queres produzir e dar bom fruto a seu tempo. Tão intimamente estas 3 coisas estão unidas que de forma alguma é suficiente uma sem a outra. Outro sim, cumpre refletires sobre quanto és ou fostes negligente em fazer penitência, em lutar e em progredir. Porque é mister chorar com suma diligência os males cometidos, repelir as tentações diabólicas e progredir de uma virtude para outra, para que possas chegar à terra prometida. Desta forma, pois, o exame se ocupa com a negligência. Se, porém, desejas conhecer-te melhor, deves, em segundo lugar, refletir se em ti dominou ou domina a concupiscência ou voluptuosidade, da curiosidade ou da vaidade. Certamente, então reina no homem religioso a concupiscência da voluptuosidade, quanto do desejo das coisas doces, isto é, manjares saborosos, quando deseja coisas moles, isto é, vestidos deliciosos, quando deseja coisas carnais, isto é, prazeres luxuriosos. A concupiscência da curiosidade existe na serva de Deus quando deseja saber coisas secretas, quando deseja ver coisas belas, quando deseja possuir coisas raras. A concupiscência da vaidade, porém, impera na esposa de Cristo, quando deseja o favor dos homens, quando busca o louvor humano, quando almeja a honra diante dos homens. Como veneno, deve a serva de Cristo fugir a tudo isto, porque é tudo isso a raiz de todo mal. Em terceiro lugar, se queres ter conhecimento certo de ti mesma, deve diligentemente refletir se há ou houve em ti a malícia da iracúndia, da inveja, da preguiça. Ouve, caríssima irmã, o que digo solicitamente. No homem religioso existe a iracúndia, quando no espírito, no coração, no afeto, nos sinais, no semblante, na palavra ou no clamor, mostra ao seu próximo indignação do coração, por mais leve que seja, ou rancor. A inveja reina no homem quando se alegra com a desgraça do próximo e se entristece com a sua prosperidade,
quando sente prazer com os males do próximo e desfalece com a sua felicidade. A preguiça reina no religioso quando é tíbio, sonolento, ocioso, lerdo, negligente, frouxo, dissoluto, indevoto, triste e tedioso. Tudo isto a esposa de Cristo deve detestar e fugir-lhe como veneno mortífero, porque nestas coisas consiste a perdição do corpo e da alma. Se, portanto, caríssima serva de Deus, queres chegar ao perfeito conhecimento de ti mesma, torna a ti mesma, entra no teu coração, aprende a conhecer o teu espírito. Vê o que és, o que fostes, o que devias ser, o que podias ser, o que fostes pela natureza, o que agora és pela culpa, o que devias ser por teu trabalho, o que ainda pode ser pela graça. Ouve ainda, caríssima madre, ouve o profeta Davi, como ele se faz o teu exemplo. Meditei, diz ele, de noite no meu coração, exercitei-me e espanei o meu espírito. Meditava ele no seu coração, medita também tu no teu coração. Espanava ele o seu espírito, espana também tu o teu espírito. Trabalha nesse campo, presta atenção a ti mesma. Se, com insistência, fazes este exercício, sem dúvida, acharás um precioso tesouro escondido, pois em virtude desse exercício, cresce a plenitude do ouro, a ciência, é multiplicada e aumentada a sabedoria. Com este exercício purificam-se os olhos do coração, aguça-se o engenho, dilata-se a inteligência. De nada faz um reto juízo quem não se conhece a si mesmo, quem não pensa na sua dignidade. Desconhece por completo que opinião deva fazer do espírito angélico e do divino quem não reflete antes sobre o seu próprio espírito. Se ainda não é capaz de entrar em ti mesma, como será capaz de elevar-te a coisas que estão acima de ti? Se ainda não és digna de entrar no primeiro tabernáculo, com que cara presumes entrar no segundo tabernáculo? Se desejas elevar-te como São Paulo ao segundo e terceiro céu, há de passar pelo primeiro, isto é, pelo teu coração. O modo como possas e devas fazê-lo, suficientemente te ensinei acima, mas também São Bernardo optimamente te informa quando diz: se queres conhecer o estado de tua perfeição, examina em discussão constante a tua vida e reflete diligentemente quanto te adiantas e quanto te atrasas. Quais são os teus costumes, quais as suas inclinações, quão semelhante ou dissemelhante és a Deus, quão perto ou quão longe. Ó, como é grande o perigo do religioso que quer saber muitas coisas, mas não tem o verdadeiro e sincero desejo de conhecer-se a si mesmo. Ó, como está prestes a perder-se o religioso que é curioso em conhecer as coisas, solícito em julgar as consciências dos outros, mas ignora e desconhece a própria. Ó meu Deus, donde tanta cegueira no religioso? Eis a causa é patente, ouve-a. Porque a mente do homem é distraída pelos cuidados, não entra em si pela memória, porque é anuviada pela fantasia, não torna a si pela inteligência, porque é arrastada por concupiscências ilícitas, jamais se restaura pelo desejo da suavidade íntima e da alegria espiritual. Por isso, já totalmente submerso nessas coisas sensíveis, é incapaz de entrar em si mesmo e penetrar até a imagem de Deus no seu íntimo. Dessa forma, o espírito se lhe reduz à miséria, ignora e desconhece a si mesmo. Procura, pois, lembrares de ti e conheceres a ti mesmo, deixando de lado tudo mais. Isto pedia também São Bernardo, dizendo: Deus me dê a graça de não saber outra coisa, senão que me conheça a mim mesmo. Então nós acabamos o primeiro capítulo, que é sobre o conhecimento de si mesmo. O próximo capítulo será sobre a verdadeira humildade. Então, até o próximo vídeo.